Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Igor Educação e hoje a gente vai falar sobre uma estrutura muito interessante que é semelhante ali a uma venda de put, né? Então, se você gosta de venda de put, essa estrutura vai ser interessante para ti, mas ao mesmo tempo ela já inclui um certo hedge, né? Uma certa proteção na sua operação. Então, ela é uma venda de put com uma proteção ali adicionada. A gente vai dar uma olhadinha nessa estrutura. Eu fiz essa estrutura recentemente na minha própria carteira e também em alguns clientes, então é uma estrutura que funciona muito bem em vários cenários. Vou explicar exatamente como ela funciona, os cenários, o que pode acontecer, os riscos, tudo isso nesse vídeo e eu espero que você goste. Essa estrutura foi objeto de uma das lives que eu fiz lá para minha turma do Aprenda Operações Estruturadas, tá? Se você tem interesse em renda com opções, né, pegar esse dinheiro que você já tem investido aí e fazer ele render no mercado de opções, clica no primeiro link aqui da descrição, você vai parar lá no meu curso Aprenda Operações Estruturadas. É um curso simples, didático, barato, objetivo, que vai te ensinar sobre isso, sobre renda com opções. Diferente de outros produtos que você pode ver por aí, no Aprenda Operações Estruturadas, a gente não vai ficar só no básico, né? Venda de put, venda de call, a gente evolui para algumas outras estruturas para que você possa potencializar essa renda também. Então, é um curso bem completo, tem bastante conteúdo, bastante aula lá, e é muito focado ali em fazer você aplicar aquele conteúdo. Então, tem centenas de alunos bem satisfeitos lá. Se você quiser conferir, clica no link aqui e vamos direto para o tema do vídeo, né? A gente vai falar sobre uma estrutura hoje que muitas pessoas chamam de booster horizontal, né? Enfim, tem alguns nomes para essa estrutura. Não é uma estrutura muito, pelo menos eu nunca vi muito na literatura, assim, né? Falar sobre essa estrutura, tá? Mas é uma estrutura que está fazendo muito sentido agora, nesse momento de Brasil. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre estruturas que estão beneficiadas pelo nosso momento macroeconômico, né? Pela nossa situação macroeconômica. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. Foi um vídeo bem legal em que eu citei algumas estruturas que estão interessantes de fazer nesse momento macro agora, né? De Brasil. Então, nesse vídeo que eu falei sobre as estruturas, eu não me aprofundei em cada uma delas. Eu apenas citei as estruturas que estão no momento bom. A ideia do vídeo de hoje é imergir nessa estrutura aqui, que é o booster horizontal. Bom, como todas as outras estruturas que a gente estava falando nesse outro vídeo, a ideia do booster horizontal é você vender prêmio curto e comprar puts longas, né? Por quê? Porque devido o juro muito alto, as puts longas acabam sofrendo um pouco, né? Elas ficam mais baratas, tá? Então, as puts curtas também ficam um pouco mais baratas, mas elas sofrem menos esse efeito. Então, a put longa perdeu bastante valor com a alta de juros que a gente teve no Brasil recentemente, e a curta perdeu um pouco menos, tá? Então, o booster horizontal, ele visa se aproveitar disso. Então, ele vai vender valor extrínseco, prêmio aqui, curto, e vai comprar put longa, né? Que está mais barata devido à alta de juros. A ideia é que esse passivo curto que a gente tem aqui, que é a put vendida, ele vai se degradando bem rápido, né? Tem o time decay aqui e tudo mais, e eventualmente ele pode até virar pó, né? Um passivo que vai sumir ali da sua conta. Já a put longa, não, ela tem meses e meses de duração, ela é bem mais estável do ponto de vista de time decay, né? E também ela serve como um certo hedge para essa venda de put curta. Tá? Então, a ideia é exatamente essa, vender valor extrínseco aqui, comprar esse aqui que é mais estável e que vai demorar para poder chegar no vencimento, tá? A ideia é fazer tudo isso sem colocar dinheiro na operação, ou seja, você vai vender mais puts curtas, tá? Para poder pagar a conta dessa put longa que você está comprando, né? E assim, a gente vai tentar fazer nesse vídeo aqui um exemplo em que duas puts curtas compram uma put longa, tá? Eu dei uma olhada aqui no caso de Petrobras, que é a ação que eu sempre uso para fazer exemplos com opções, porque ela é mais líquida e etc. Não necessariamente porque é a que você deve usar, né, para essa operação, mas olhando para Petrobras, vendendo duas de junho agora, né, que é a put curta, conseguiria comprar uma put longa ali mais ou menos entre dezembro e janeiro. Ou seja, ela teria apenas 6, 7 meses de duração. Em tempos passados, eu já fiz essa, por exemplo, vendendo duas curtas, comprando um ano e meio, até 2 para frente, a longa, né? Então, fique atento aí, vá monitorando um pouco isso ao longo do tempo, você pegar um pouquinho da sensibilidade de se está barato ou caro, né? Se você conseguiria fazer uma estrutura melhor em condições melhores. Antes de pular para minha tela aqui para a gente esquematizar essa estrutura, já queria dizer a primeira coisa: você precisa ter garantias na sua conta para assumir essas ações curtas que você vai vender, tá? Então ela é uma estrutura que ela exige que você tenha um certo capital na sua conta.
beleza? Porque se tudo der errado, faltar liquidez na opção, a ação cair demais, etc., a última linha de defesa que você tem é ter o dinheiro lá na renda fixa ou em algum lugar para você poder assumir essa ação para sua carteira. Se você não tem essa última linha de defesa, você pode ser obrigado numa situação extrema, né? A ação caiu muito, faltou liquidez, etc, etc, etc. Você pode ser obrigado a realizar prejuízo, né? Ou, dependendo da quantidade de alavancagem que você usar, você pode até ser zerado pela corretora. A gente não quer isso, a gente quer usar opções de uma maneira conservadora, sem estresse, né? Para rentabilizar o nosso capital e não para trazer preocupações para nós. Então, o primeiro critério que você vai ter que ter aqui é você precisa ter todo o dinheiro para assumir as ações da empresa que você está fazendo essa venda de put curta, tá? Ou seja, se você vendeu 1.000 puts no strike 20, por exemplo, você precisa ter os 20 mil reais lá aplicado numa renda fixa, alguma coisa nesse sentido, tá bom? E assim sucessivamente, né? Vendeu 10 mil puts lá do 20, precisa ter os 200 mil reais, vendeu 100 mil puts, precisa ter os 2 milhões de reais, enfim. É o strike vezes a quantidade de puts, você precisa ter esse dinheiro na sua conta, pode estar aplicado em renda fixa, mas ele precisa estar lá para garantir essa operação. Bom, então vamos aqui para minha tela, né? A nossa ideia aqui é fazer venda de put curta, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui na casa dos milhares para a gente poder, apenas para facilitar, né? As coisas aqui, então a gente vai fazer exemplos com milhares, tá? Ou seja, a gente vai começar vendendo 2.000 puts. Vou até botar o ponto aqui para ficar mais bonitinho. Vendeu 2.000 puts, tá? E a gente vai fazer o exemplo com a Petrobras, tá bom? A Petrobras está 24,59. Eu tô gravando agora, ainda cedo no Brasil. O mercado está fechado, né? Mas a gente tem uma put para junho que tá mais ou menos a ATM aqui, que é a put do 24,47 no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Então, vende 2.000. Eu vou botar só o sufixo dela aqui, R248, tá? Isso aqui não é uma recomendação, é apenas para fins educativos, tá bom? Então, a gente vendeu aqui 2.000 da R248, tá? Essa put R248, o valor teórico dela está em 93 centavos. Como o mercado está fechado, eu não sei exatamente se isso se verifica, né? Quando ele abrir, a gente vai conseguir ver. Mas parece que sim, porque teve o último negócio de ontem, saiu a 88 centavos, ou seja, bem próximo desse valor, tá? Então a gente receberia aqui 93 centavos. Então a primeira parte da operação é essa, né? Eu vendo 2.000 R248, recebendo 93 centavos. Eu vou até botar minha grade de opções aqui na tela, já está na tela aqui para vocês verem. Então foi essa R248, ó, o último negócio foi 88, o preço teórico dela está aqui, ó, 93 centavos. Eu acho que vocês conseguem ver, conseguem. 93 centavos, tá? E eu vou buscar uma aqui de janeiro de 2024, mais ou menos no mesmo strike, tá? Então a gente tem aqui a do 24,43, ok? Essa opção tem preço teórico de 1,98, tá? E o último negócio foi em 2,03, então eu imagino que esse preço teórico aqui esteja saindo o negócio mais ou menos nesse preço, tá bom? Então seria 1,98. Bom, como a gente vendeu 2.000 daquela curta, eu vou tentar comprar 1.000 dessa aqui, que é a M272. Então vamos lá para nossa telinha de novo. Então a minha ideia é comprar 1.000 dessa M272, que ela é para janeiro de 2024, tá? A ideia aqui é pagar lá o preço teórico, que é 1,98, ok? Se você for notar, não fechou a conta, né? Porque 2 vezes 93 centavos, a gente vai receber 1,86 e vai estar pagando aqui 1,98, tá? Para fins desse vídeo, eu vou fingir que você pagou zero. Na verdade, aqui você pagaria 12 centavos, mais ou menos, tá? Mas isso muda de dia a dia no mercado, dependendo da volatilidade implícita daquele momento ali, ou você poderia até botar num robozinho para ele ficar pregoando as ordens até sair no preço que você quer, né? Então essa seria uma outra alternativa. Então é possível fazer no 0 a 0, eu vou considerar aqui que você gastou 0 para fazer essa operação. Bom, quem é meu aluno lá já sabe, quando você vende uma opção, surge uma linha aqui, né? E a gente vai ter os cenários. Tá? Então, o tempo vai passar e vai começar a corroer essas 2.000 R248 aqui que a gente está vendo aqui na tela. Então, esses 2.000 R248, né,
o tempo vai corroendo ele, o time decay é muito forte. E lá em junho, né, no dia do vencimento, essas opções aqui vão estar sem valor extrínseco, beleza? E aí só podem acontecer duas coisas, né? Ou o preço da Petrobras vai estar acima dos 24,70, que é o strike dessa put aqui, ou ele vai estar abaixo, beleza? Esses são os dois cenários. Vamos ver o que acontece em cada um? Vamos primeiro aqui no cenário acima, tá? Se tiver acima, o que vai acontecer? A put curta... Opa. Vira pó. Ou seja, você não tem mais a obrigação de assumir essas ações na sua carteira. Sua obrigação virou pó. Bom, e a obrigação curta virou pó, né? O seu passivo sumiu, mas você sobrou a put longa. Ou seja, essa M272 aqui vai sobrar na sua carteira, tá? Então você acabou ficando com 1.000 dessa M272 de graça, tá? Você não pagou nada para assumir ela na sua carteira ali. E aí sobram alguns custos de ação, né? Algumas atitudes que você pode tomar. A primeira delas é simplesmente vender essa M272 e embolsar todo esse prêmio, né? É uma alternativa. Então você pode vender essa 272. Uma outra alternativa que você pode fazer é usar essa M272 como garantia para ir vendendo puts daqui até janeiro de 2024. Então, se você vai ter o direito de vender as ações lá em janeiro, você pode ter o dever de assumir elas agora, né? Então, você teria o direito aí de vender 1.000 puts da Petrobras por mais 6 meses, né? Ou seja, ficar recolhendo esses prêmios aí durante esse período, tá? Essa é uma ideia também. E tem uma terceira ideia, que é usar essa put longa como perna de alguma outra estrutura. Então, você poderia fazer uma fly, por exemplo, ou alguma outra estrutura utilizando essa put como garantia, como perna dessa operação, tá? Então, eu vou colocar aqui que você fica com várias opções, várias alternativas para utilizar a put longa, beleza? Pode ser perna de outra estrutura, você pode vender essa put longa, você pode usá-la como garantia para remontar essa estrutura aqui, pode ir vendendo só de 1.000 em 1.000 daqui para frente, enfim. Ou você pode até repetir essa estrutura e comprar mais 1.000 puts e aí você já estaria 100% redeado, tá? Vamos ver o que acontece se a ação cair, né? Se a ação ficar abaixo. Então, quando a ação sobe e fica acima, o nosso cenário é esse, né? Para cima dessa linha, que é do 24,70, o nosso cenário é esse. Ok. E qual é o cenário quando a gente fica abaixo da linha, né? O que acontece nesses casos? Bom, vamos escrever aqui então. Então vamos lá, se ficar abaixo, essa put aqui vai ficar ITM. Então a put curta fica ITM, ok? Bom, então como a put curta ficou ITM, você vai precisar fazer algum manejo, né? Tomar alguma atitude aqui sobre isso, tá? O principal manejo é a rolagem. Então você vai fazer a rolagem da put curta. O que é interessante? Na rolagem você recebe dinheiro, ok? Então você vai rolar essas 2.000 puts, vai receber dinheiro. Tem uma outra alternativa que é fazer a rolagem da put curta, só que ao invés de receber dinheiro, você vai diminuir a quantidade de puts vendidas, tá? Ou seja, você vai diminuindo o seu risco, né? Vai rolando e ao invés de você vender 2.000 no strike seguinte, você vai vender lá 1.800, por exemplo. Então, você só ficaria descoberto nessas 800, você vai diminuindo o risco da estrutura a cada rolagem que você vai fazendo, né? E tem ainda uma terceira alternativa, que é fazer a rolagem da put curta, só que ao invés de diminuir a quantidade, você vai diminuir o strike. Então você vai vender as mesmas 2.000 puts que você tinha vendido antes, no mês seguinte, só que ao invés de você manter o mesmo strike, você vai rolar diminuindo o strike do vencimento seguinte. Então você vai diminuindo seu risco também, porque o seu direito de vender está num valor e o seu direito, sua obrigação de assumir vai estar em valores cada vez menores. Então você vai criando essa diferença aqui, né, entre a quantidade que você vai vender essa ação no futuro e qual o preço que você assumiu ela no presente, tá? Então, essas são as alternativas para quando a ação cai, beleza? E tem um caso mais extremo, que é quando a ação cai demais e essas rolagens não são possíveis, né? Você não consegue mais fazer a rolagem. Então, eu vou passar uma outra linha aqui.
Deixa eu até passar uma linha menor, porque é um caso bem extremo, né? Que seria a ação cair demais, né? Pronto, botei até vermelho aqui para ficar bem evidente, né? Que é um caso extremo, quando a ação cai muito, o que acontece, tá? E aqui o que acontece é o pior cenário dessa estrutura, né? Mas que ainda é razoavelmente ok. Então, a put curta fica DITM, ou seja, deep in the money. Ela fica muito dentro do dinheiro. A rolagem fica caixa negativo, ou seja, se você for rolar, você vai ter que pagar para rolar. E esse cenário não é aceitável para a gente quer receber para rolar. Bom, então já que você não vai fazer a rolagem, o que vai sobrar aqui é assumir as ações. Mas tem um negócio aqui, né? Você vai ter que assumir as ações por um preço bem mais alto do que ela está no mercado atualmente, de fato, mas você vai assumir ela já com 50% de hedge. Então, você vai assumir as ações com 50% de hedge, ok? O que isso quer dizer? Que você assumiu uma certa quantidade de ações, né? Nesse caso aqui, você assumiu 2.000 ações de Petrobras, tá? Por R$ 24,70, mas você tem direito de vender 1.000 dessas ações pelo mesmo valor em janeiro, daqui a 7 meses, tá? Ou seja, nessas 1.000 você está redeado, né? Você está protegido, você não vai perder dinheiro, tá? A única que você pode eventualmente perder dinheiro são as outras 1.000, que são as que estão descobertas, tá? Então, o pior cenário dessa estrutura é você assumir as 2.000 ações de Petrobras na sua carteira, com metade delas já redeado, né? Então, considerando que você não põe dinheiro nessa estrutura e que o cenário ruim, né, o pior cenário de todos, é um cenário muito improvável, né? Tem que acontecer uma coisa muito forte ali, uma queda muito forte, a ponto de você não conseguir rolar a put, e mesmo que isso aconteça, você já está com uma proteção de 50%, essa estrutura costuma dar certo com uma frequência muito grande, né? E como você vai acumulando puts longas à medida que o tempo passa, você consegue ir usando essas puts para proteção ou para fazer outras estruturas. Então essa fica uma estrutura muito interessante. Bom, essa estrutura que eu queria mostrar hoje, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer um pouco diferentes também dessa estrutura, né? Então essa estrutura é bastante interessante, ela tem muitas vantagens, ela vai dar certo a maioria das vezes, ela tem tempo para você desenvolver, manejar ela e ir recolhendo prêmios dessa estrutura ao longo do tempo, né? Então é uma estrutura bastante interessante de montar, tá? E eu já falei de uma outra estrutura aqui também num outro vídeo, que é a trava diagonal, né? Então, ao invés, por exemplo, vamos aqui para minha tela agora para a gente olhar, né? A gente estava utilizando essa Petro M272 aqui, né? Como a garantia da nossa operação, que está lá no 24,43, né? Se a gente for um pouquinho mais para frente no tempo, a gente acha essas puts aqui de agosto de 2024, tá? Essas puts têm um pouco mais de um ano de duração, então elas são mais longas do que a gente estava olhando antes, que era de janeiro de 2024. Se você olhar nessa grade de opções, tem essa T400 aqui, por exemplo, tá? Pessoal, isso não é uma recomendação, tá? Eu tô usando isso aqui como exemplo, beleza? E se você for olhar essa T400, olha só, ela tem R$ 2,65 de valor intrínseco, ou seja, ela tá R$ 2,65 dentro do dinheiro, tá bom? E o valor teórico dela aqui é R$ 3,54. A gente pode ver que saiu um negócio aqui a R$ 3,48 recentemente, e que ela tem book de ofertas aqui, ó, R$ 3,30 na compra, R$ 4,50 na venda, tá? Ou seja, você provavelmente vai conseguir comprar essa opção aqui próximo dos R$ 3,50, tá? Se você faz isso, essa opção aqui, ela tem menos de R$ 1 de extrínseco. Então, na própria venda da curtinha lá, você já consegue pagar o extrínseco dessa opção, tá? E, de repente, vendendo umas 3 ali da curtinha, você consegue pagar o preço total dessa opção aqui, talvez, né? Ou 3,5 da curta para cada um dessa longa aqui, né? Isso seria uma outra estrutura também, que é muito interessante também, que se chama trava diagonal, beleza? Eu gravei um outro vídeo sobre trava diagonal, eu vou deixar aqui no card aqui em cima para você dar uma olhada. A trava diagonal, ela tem algumas vantagens extras, né? Por exemplo, essa put aqui, você paga, a que você compra, né? Você paga muito pouco valor extrínseco. Você consegue, se a curta virar pó, essa put que sobra aqui, ela tá ITM, né? Então, é uma proteção interessante. Se você for exercido, a sua proteção tá ITM, né? Então, você vai conseguir fazer essa venda da opção num preço relativamente alto também.
Então, é uma vantagem interessante também, né? A trava diagonal tem suas vantagens também. Bom, eu gravei um vídeo inteiro sobre trava diagonal, então vou deixar esse vídeo aqui do lado se você quiser dar uma olhada nele, tá? Basta clicar nesse quadradinho, você vai aprender sobre essa variação, né? Que é a trava diagonal. E eu vou me despedindo por aqui, mas eu te peço para deixar um like nesse vídeo e para checar os links da descrição. Inclusive, se você tem interesse em renda com opções, clica lá no primeiro link e vai lá conhecer o meu curso Aprenda Operações Estruturadas, tá? Foi um prazer gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu vejo vocês no próximo, nesse quadradinho aqui, ó. Clica lá. Grande abraço.